Agora para o segundo bloco. Eu sou Dinati Portela e estamos aqui na Rádio Litoral Paulista no programa Mix Show, trazendo para você entrevistas sobre cultura, arte, música, política na nossa região. O programa Mix Show é apresentado por esse que vos fala, Dinati Portela, de segunda a sexta-feira, da meio-dia a 1h da tarde. A produção é de Alexandra Escalafobética e Jailson Leutes. E na central técnica, Jailson Leutes. Voltando ao nosso tema principal com o nosso amigo Kleber Dantas. Ele falou sobre um versículo. Eu costumo dizer que é o Evangelho de Jesus Cristo escrito pelo apóstolo João. Esta é é o certo de falar, né? Porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. João, capítulo 14, versículo 2. Novo Testamento. O que você tem a falar sobre esta parte? Qual a interpretação que você tem a respeito deste versículo? Que não importa o crime, a misericórdia divina ela é perfeita. Se você estudar o kardecismo, apesar de estudar Umbanda, a gente tem um pouco do kardecismo dentro da nossa linhagem umbandista. Hitler está em 1000 anos de reclusão espiritual. Vamos dizer que ele está numa solitária. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que todos nós tenhamos uma segunda chance, terceira, quarta e quinta. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui é uma prisão. Então você cometeu uma atitude errônea, você vai cair lá embaixo, vai se preparar para voltar, vir na carne de novo, Kleber, para tentar se acertar. Kleber, vamos supor que houvesse a possibilidade de você voltar ao tempo e chegando lá, você tentaria mudar todo o enredo da humanidade, né? Vamos supor que você pudesse ter a possibilidade de salvar 6 milhões de judeus, dentre eles ciganos, afrodescendentes e etc, etc. Vamos supor que chegando lá, você consiga chegar lá e assassinar o Hitler ainda no berço. Você acredita que se você tivesse essa possibilidade, a humanidade tomaria um outro rumo? Olha, acontece o seguinte, é uma pergunta interessante. Só que acontece o seguinte, Deus não dá um ponto sem nó. Então, se Hitler teve que vir, não estou falando que então quer dizer que tinha que vir uma pessoa ruim. Não é isso. Ele tinha que vir para tentar acertar alguma coisa, só que ele fez tudo errado. E Deus, como dá o livre-arbítrio, faz com que você erre à vontade. Pode errar, mas que quando você pagar pela justiça, você vai pagar. Então o que acontece? Não tem, vamos supor, essa possibilidade. Vamos supor, Kleber, se você voltasse no passado e pudesse salvar, o que você diria? Eu diria para você, não tem como. Porque acontece o seguinte, se eu nasci nesta época, eu, Kleber, é porque eu tenho uma missão do perante essa época. Mas será que se eu matasse Hitler, melhoraria alguma coisa? Talvez sim, talvez não. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E todos tinham que passar por essa situação. Não importa o que aconteça. E poderia também, Kleber, vamos supor que assassinou, tirou aquele bebê, como houve a matança dos inocentes, e isso dentro houve duas, tanto no Velho como no Novo Testamento, houve duas, uma lá no Egito e outra depois, 400 anos para frente, lá na vinda de Jesus Cristo, né? Mas no caso, vai assassinar o Hitler que estava no seu berço lá, matou ele, mas não tem como mudar a história da humanidade, porque nasceria um outro. Poderia ser até pior. Então o que acontece? Mais pior do que o... entendeu? A gente não sabe, né? Maquiavélico ainda. Eu tenho uma crença, pode ser uma ideia minha, talvez seja até polêmico. Por exemplo, jamais vou ser a favor da colonização portuguesa e espanhola que fez contra os povos indígenas. Jamais vou ser a favor. Entendeu? Porque o que aconteceu aqui foi um genocídio.
Só existe 10 a 15% das populações indígenas. Era pra ter índio aqui ainda. Entendeu? Só que acontece o seguinte, dentro de alguns estudos até do kardecismo, apesar de eu ser da Umbanda, tem uma irmã que foi kardecista, hoje ela é da Umbanda também junto comigo, e ela também tem umas, não somente ela, mas outras pessoas, amigos meus ligados ao espiritismo, que Deus, ele deixa as coisas acontecerem. Mas Deus é ruim? Como é que Deus ia deixar? Não. Você pode fazer à vontade, só que você vai pagar perante a lei divina. E se o branco português e o branco espanhol veio para destruir, foi empurrado uma coisa menor do que uma coisa pior que poderia acontecer. Vamos supor, vou te dar um exemplo, tá? O português e o espanhol colonizando, não que então quer dizer que Deus quer que mate todos os indígenas, que legal. Não, não é isso. Poderia vir um grupo muito pior do que o branco português e espanhol e causar uma catástrofe muito maior. Então o que poderia ser empurrado foi a menor quantidade de coisa ruim perto do pior do que poderia acontecer. Entendeu? Excelente. Dentro da tua metodologia, então, você acha que assim, a gente vive na Terra, a gente vive na Terra, existe o céu e o inferno. Existe. A gente está no meio termo. Do teu ponto de vista, por que existem pessoas que, dependendo das ações que elas fazem, elas pagam isso na Terra ou elas pagam isso indo pro inferno ou ficando nessa reclusão, que nem você falou que Hitler está, né? Há 1000 anos, né, que você... Segundo o espiritismo do kardecismo, indo até algumas psicografias do Chico e de outros médiums, ele está mais ou menos 1000 anos nesse momento de reclusão. Por quê? Como ele cometeu crimes horríveis. Sim. Porque ninguém vem para cometer crime. É você que comete o crime. Deus vai falar, você vai ser traficante. O ser humano vem puro, né? Isso já está inserido no livre-arbítrio, né? Exatamente, no livre-arbítrio. Ninguém nada. Deus não fala, você vai matar tanto. Não. Você se torna porque você quer. Você tem uma mão para fazer o bem e outra mão para fazer o mal. A mesma mão que te aperta pode te dar uma facada. Entendeu? Infelizmente, né? Então acontece, nós chamamos de umbral, segundo o espiritismo. Eu chamo de plano negativo. Em alguns livros, filmes... Não, complementa. Tá? Então acontece, vamos supor, o cara é um traficante. O cara morre na mão da polícia, morre esquartejado na mão de inimigo. E já pagou aqui. Só que quando ele chega lá, ainda vai terminar outra parte. Porque uma coisa é sofrer no corpo, só que ele precisa sofrer na alma também. Porque ele precisa ver lá embaixo os crimes que ele cometeu. Porque uma coisa é ele morrer. Mas ele nunca vai entender, tá, por que eu morri? Você tá, e os seus crimes? Então você tem que ficar um tempo lá embaixo até você ver, tipo, meu Deus, eu errei, isso. Aí sim, conseguir a ajuda espiritual dos espíritos de luz que estão mais avançados e reerguer aquela pessoa. Mas todos nós temos direitos à misericórdia de Deus. Tu acredita que na Terra, onde a gente está hoje, existem almas rodando, assim como o Chico Xavier via essas almas, boas e ruins, fielmente. E você acredita que essas almas podem entrar dentro de um ser humano normal e cometer algumas coisas? Olha, eu sou da Umbanda, cara, eu vejo 100% acontecer. Utilizar os corpos, né? Quanto pro mal. Utilizar os corpos. Os Exus, as pombagiras, os caboclos, são guardiões de Lúcifer, esses velhos. Porque algumas pessoas chamam isso de você lembra do filme, né? Quem não lembra do filme Ghost, né? Sim. No Outro Lado da Vida com Patrick Swayze. Mas esse termo cavalo, por que surgiu esse termo cavalo quando um espírito utiliza o corpo de uma pessoa? É o seguinte, há vários termos, tá? Mas o que eu utilizo na Umbanda, por exemplo, quando alguém vai para uma guerra, num tempo antigo, utilizava um carro? Não, um cavalo. Então significa que é o corpo do guerreiro, porque ele, como é o espírito de luz, ele é o guerreiro que utiliza o cavalo médio para se locomover, para ter acesso. Então ele vai para a guerra espiritual. Eu nunca tinha... O cavalo. Eu também não sabia. Segundo, pelo xamanismo, o cavalo é um animal de poder. Não veja o cavalo, esse cara é um cavalo. Não, você tá ofendendo o cavalo, cara. Você tá ofendendo o cavalo. O cavalo é um animal de poder. Ele locomove, leva uma pessoa que está doente, entendeu? Então não vejo o cavalo como uma ofensa, vejo o cavalo como um animal de poder. Se você estudar o xamanismo, todos os animais têm poder, todos. Então até uma formiga, mas a formiga é um inseto, mas a formiga trabalha, ela levanta 10 vezes mais o corpo dela, ela é coletiva, ela é humilde. Ainda dentro dessa linha, na casa do meu pai há muitas moradas do que nós ainda não exploramos um pouquinho.
seria basicamente o quê? Porque você fala do céu e inferno, né? Eu havia dito anteriormente, quando ia dar uma pegada, relacionado ao limbo, né? Na Grécia é Hades, né? Que é o pai da escuridão, mais ou menos, dentro dessa interpretação, né? Seria Que praticamente Lúcifer, né? Esperar para raciocinar. Isso. Então, existem essas conexões. Mas só que, pelo que nós observamos, existem os estágios. Sim. Os estágios, porque a pessoa vai para o inferno. Vamos supor, o traficante, o homicida, tal, eles vão para lá. Aí, existe ainda a possibilidade deles passarem por um processo evolutivo? Sim. Vamos supor. Vou pegar primeiro o estado terreno. O cara que roubou uma bicicleta, ele tem direito de ficar com os traficantes? Não. Ele roubou uma bicicleta. Só que, infelizmente, como nós vivemos num sistema horrível penitenciário, ele vai ficar junto com os caras que é traficante. E vai piorar. Como a lei é divina e é perfeita, se o cara roubou uma bicicleta, ele vai ficar com os caras que roubou a bicicleta. Se o cara cometeu ato de violência sexual, vai ficar com os caras que cometeu violência sexual. Se o cara é homicida, vai ficar com os homicidas. Pra não misturar, pra não ficar pior, um abusar do outro. Entendeu? Eu li um dos livros do Rubens Saraceni, que foi um médium, um psicógrafo da Umbanda, que mostra espíritos que cometem violência sexual lá embaixo um contra os outros. Porque ele tá tão fadado a questão da violência sexual que cai um outro espírito negativo, ele vai querer violentar. Por quê? Porque ele tá tão viciado, que já fazia em outras encarnações, que ele se negativou pela violência sexual, cometendo estupro. Aparece uma carne fresca, né? Um novo cara, ele vai lá e igual violenta. O cara que vai na prisão lá. Exatamente. Opa, chegou uma carne fresca. Exatamente. Entendeu? Né? Entendeu? Então isso acontece lá. Mas por quê? Porque a lei de Deus ela é perfeita. Estuprador vai ficar com estuprador, traficante, que roubou uma bicicleta. Assim, por exemplo, não pode misturar o homicida com o suicida. Mas cometer suicídio, o cara tá com uma depressão, perdeu a família, na casa cometeu um suicídio. Uma pessoa não é ruim, mas ela cometeu um suicídio, vai tentar contra a vida dela. Ela vai ficar com os caras que cometeram crimes horríveis, não é justo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, que é perfeito, vai ficar lá sendo cuidado. Então vai ser separado, né? Exatamente. Uma outra coisa agora, abordar um assunto mais assim, dentro do nosso plano terrestre, né? Nós, os terráqueos. O que você acha, por exemplo, nós estamos num ambiente, num banco, numa feira ou numa fila simplesmente e de repente aparece uma pessoa com um papo baixo astral e ela vai conversar contigo e de repente você dá a impressão que você fica com um mal-estar terrível, muito. Né? Um mal-estar terrível e você começa a se sentir incomodado relacionado a isso. Eu ando em muitos eventos, em muitas situações. Tem situação, Jailson, que às vezes eu saio do evento e eu não tenho como eu ficar junto vamos supor, se de algumas pessoas que é terrível. Entre em contato com uma pessoa que está com depressão. Mas a pessoa pode até nem falar coisas negativas, mas só a energia dessa, ela bem que você está com depressão, você trava. Porque a tua energia está positiva e ela está negativa. Então, o ser humano é cheio de contato. Eu falando com você, estou passando uma energia. Você falando comigo, eu estou com outra energia. Entendeu? Se chegar uma pessoa pesada, que vocês vão fazer assim. É automático. Porque tem uma diferença de energia, a mesma coisa. Aqui tá frio, sai pra lá tá calor. Nossa, meu, que diferença. É a mesma coisa. Porque o ser humano é movido a energia, tudo é energia. Tem pessoas que são mais sensíveis a perceber isso, né? Eu que sou médium, né? nossa, eu sofro muito. Tem pessoas que então, às vezes eu tenho dor de barriga, dor de cabeça. Eu tenho umas outras perguntas para fazer, pelo que você observou, eu sou um cara muito curioso, muito show de perguntas. Só para complementar, que eu não tinha terminado, você falou que pode acontecer de outros, sim, tanto positivo quanto negativo. Eu sou da Umbanda. Sério. Eu tenho meus guardiões de luz, quando eu preciso fazer um trabalho com a pessoa para tirar até um espírito negativo. Vamos supor, eu tenho uma amiga que ela sofre ataques de um cara. Eu vou ter que falar agora sobre reencarnação, tá? Só pra pegar o gancho. Então, um breve pra gente entrar no terceiro já. Numa encarnação passada, essa moça foi casada com esse cara, com esse espírito, tá? Vamos supor há 300 anos atrás, um exemplo. Só que ela traiu ele e ele perdeu tudo e caiu lá embaixo. Teve depressão, tudo e tal, só que ele também nunca foi uma pessoa do bem. Ele ficou lá embaixo.
Hoje essa minha amiga encarnou. Esse espírito negativo que tá lá embaixo, hoje atormenta ela, porque quer se vingar dessa cagada que ela fez de ter abandonado. Então, perturba ela, incorpora nela. Eu tive uma vez que receber um espírito de luz, que eu sou da Umbanda, eu incorporo, pra tirar aquele espírito negativo dela. Certo, certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro bloco, né? Sim.